A gente recebe agora o presidente da ABIMAQ, José Veloso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, está aqui já na tela. Muito obrigado, presidente Hittner. Vou pedir para você abrir aqui a entrevista, porque você já trouxe toda essa repercussão lá nos Estados Unidos e temos muito assunto para tratar depois desta primeira reunião do governo federal com o setor privado. Hittner. Então, eu vou começar justamente daqui, Yuri. Veloso, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CNN em Brasília. E qual é a aposta do setor privado e até do governo? Você participou dessa reunião mais cedo no MIDIC, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Qual é a aposta? Existe espaço efetivamente para negociar? Porque a carta de Donald Trump coloca uma questão política ali, que é o processo contra Jair Bolsonaro, e a regulação das Big Techs. A partir disso, existe espaço para negociar? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, Daniel, Yuri, Pita. É um grande prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Bom, na minha opinião, existe espaço para negociar sim, né? Existem vários motivos para nós acreditarmos que existe interesse de ambas as partes, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, de negociação. Vocês acabaram de dar os números aí da AmCham, né? São 3.900 empresas americanas que estão aqui no Brasil, né? E os americanos, quando eles vão a um mercado, como é o caso brasileiro, há mais de 200 anos temos relações comerciais, eles investem aqui. Então, nós temos vários investimentos feitos no Brasil e a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos é uma relação de complementariedade. Nenhuma outra relação comercial do Brasil é tão de complementariedade como a nossa. Vou pegar nosso caso, máquinas e equipamentos. Nós exportamos no ano passado 3,6 bilhões de dólares para os Estados Unidos e no ano anterior, em 2023, 4 bilhões de dólares. É praticamente 10% do que o Brasil vendeu lá nos Estados Unidos. Quando eu vendo um componente de máquina para os Estados Unidos, eu estou vendendo um produto industrial de alta tecnologia que vai ser incorporado num produto industrial lá nos Estados Unidos. Então, se bloquear e uma tarifa de 50% eu chamo de embargo, ou seja, não há comércio com essa tarifa, se você bloquear esse fluxo de material do Brasil para os Estados Unidos, há um prejuízo muito grande, não só daquelas 3.900 que a AmCham comentou, mas de empresas lá nos Estados Unidos que dependem das nossas exportações. No caso ainda americano, existem, mesmo dos produtos da agroindústria, a mesma complementariedade. Por exemplo, a laranja vai daqui e vira suco nos Estados Unidos, na indústria de lá. O grão de café sai daqui e vira café lá nos Estados Unidos. O aço, ele sai daqui, uma placa e vira uma chapa e um produto siderúrgico comercializável lá nos Estados Unidos. Autopeças, a mesma coisa. Então, a complementariedade da pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos me leva a crer e ter um otimismo de que é do interesse dos americanos e interesse dos brasileiros resolverem esse problema. Uhum. Nesse sentido, Veloso, a gente vê, o Daniel Hittner também traz dentro desse documento da US Chamber, e a gente tem ouvido das apurações, enfim, com participantes desta reunião, que não só os canais diplomáticos são a grande aposta para se abrir essas negociações, mas justamente o setor privado americano. Nesse sentido, quem tem mais capacidade de diálogo e de influência é o próprio setor privado brasileiro com os seus pares nos Estados Unidos? São os canais diplomáticos e governamentais do governo federal ou são ações também complementares que precisam ser feitas de forma coordenada, convergente, para se atingir um sucesso que, a meu ver, num primeiro momento, me parece que é ganhar tempo, é conseguir postergar a aplicação dessas tarifas para daí sim se chegar em algum outro termo de negociação que não sejam 50%, correto? Olha, Yuri, você está correto e são as duas coisas, tá? Existe, sem dúvida, a necessidade, e foi isso que nós ouvimos hoje do governo na reunião, de que nós vamos insistir, e também foi um pedido do setor privado, né? Que nós vamos insistir nas negociações, na relação diplomática e resolver o problema nas negociações aqui do Brasil pelo MDIC e pelo Ministério de Relações Exteriores. No entanto, o lobby lá nos Estados Unidos, que é legal e que tem uma legislação bastante complexa,
ele é muito utilizado. Então, é muito natural, lá nos Estados Unidos, tanto as empresas americanas que importam de nós para complementar suas linhas, e também das empresas americanas que têm investimentos aqui no Brasil e que exportam para lá, que eles tenham o contato com a sua base parlamentar, com seus políticos. Isso é muito normal, vocês acompanham nas eleições norte-americanas a questão de doações de campanha, enfim. Então, esse relacionamento do lobby entre o político e o empresário é muito normal. Então, sim, é verdade que também o lobby lá nos Estados Unidos, das empresas americanas que têm interesse, ele também vai complementar essas negociações. E do nosso lado aqui, a gente entende que tanto o ministro Geraldo Alckmin como o ministro Mauro Vieira, eles são extremamente gabaritados e têm condições de manter esse diálogo e abrir essa negociação. Você mencionou também, Yuri, de um pedido que foi feito, foi formalizado pela CNI, mas foi um pedido dos setores produtivos, de pedir um tempo. Ora, nós temos 9 dias úteis daqui até 1º de agosto. Não é possível, numa complexidade da pauta de exportação brasileira de produtos agrícolas, da agroindústria, semi-manufaturados e produtos de alta e alta média tecnologia, negociar tudo isso nesse período. Então, o que nós solicitamos, e acredito que isso vai acontecer, é o governo brasileiro pedir um prazo de 90 dias antes da aplicação da alíquota, claro, se não der certo as negociações, um prazo de 90 dias para a gente negociar e ter um espaço maior de tempo para negociar. Hitner? Veloso, tem havido na sua avaliação instrumentalização política dessa crise do tarifaço americano, de lado a lado, da direita, da esquerda? Como é que você avalia a participação política nesse processo? Olha, logicamente que houve um componente político. Aquela carta do presidente Trump, isso ficou claro, porque ela tratou, aproximadamente metade dela falou de comércio e a outra metade falou de política, né? Mas, na minha concepção, e conhecendo já os métodos de negociação do governo Trump e do próprio presidente, e ele já escreveu livros sobre isso, ele gosta sempre de entrar numa posição de superioridade nas negociações. Então, ele deu um tranco, ele realmente colocou uma bomba através daquela carta, e aí fez com que o lado oponente, no caso agora o Brasil, mas já aconteceu com outros países, vocês vejam só, no caso do Canadá ele ameaçou anexar, no caso do México também fez ameaças, no caso da Groenlândia, enfim, com a própria China. Então ele tem esse método, não é a primeira vez, de entrar com um tranco em cima do opositor que está negociando com ele, para entrar numa posição de vantagem nessa negociação. E por isso que eu acredito, e também o prejuízo que a indústria americana e que os importadores americanos, empresários americanos vão ter se ficar esse embargo, né? Então, eu acredito, sim, houve uma componente política, Daniel, mas eu acredito que a solução do problema vai ter que desviar dessa questão política, porque ela é uma questão que é irreversível e não está no âmbito dos dois ministérios negociadores resolver o problema que foi colocado. Veloso, para concluir aqui, ainda também um pouco nessa seara, a gente viu alguma mobilização de alguns governadores, em especial o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até pelo volume de exportações, que entra um pouco nesta questão do risco de se ter politização ou se é possível juntar forças também aqui dentro do país. Na avaliação do setor privado, tem havido esforços para a união de forças e para que esta negociação seja convergente? Ou há algum risco das disputas eleitorais antecipadas contaminarem todo esse processo, que é uma conversa de muita complexidade, de um cenário bastante desafiador para os canais diplomáticos, mas que é necessário pelo bem da economia e do país como um todo? Olha, todas as entidades e empresas que eu conversei, sejam da indústria e sejam do agro, ou da agroindústria, todas estão muito preocupadas
com suas exportações para os Estados Unidos e suas relações comerciais. Eu não vi, pelo menos eu não tive nenhum contato com nenhuma entidade ou empresa que tenha colocado a questão política, dado a importância, a questão política maior do que a questão comercial, né? Eu acho que é totalmente lícito os governadores que tenham investimentos norte-americanos em seus estados e que tenham na pauta de exportação das empresas que estão instaladas em seus estados, terem a preocupação com o comércio com os Estados Unidos. Afinal, é o segundo maior relação comercial que o Brasil tem e os Estados Unidos absorve 50% do que o Brasil exporta de bens de alta e alta média tecnologia. E São Paulo é o principal estado produtor de bens de alta e alta média tecnologia. Então, existe sim a preocupação e até a questão de empregos, né? Então, eu acho que é lícito, acho que todos têm que estar preocupados, mas eu conversei com muita gente, converso com muita gente. Hoje tivemos lá várias entidades com o ministro Alckmin e de nenhuma forma eu não escutei em nenhum lugar a questão política prevalecendo sobre a questão comercial. Richtner, para a gente encerrar, então dá tempo de mais uma pergunta para José Veloso. Uma rápida. Brasil regulamentou hoje a lei de reciprocidade econômica. Deve usar retaliação ou não? Aí é uma posição muito, muito minha, tá? Eu acho que o Brasil não deve lançar mão dessa lei. Vamos dizer aqui, vamos colocar agora no campo das hipóteses, que chegamos em 1º de agosto e não conseguimos negociar a tarifa e, porventura, não tenha sido dilatado o prazo, que é o pior cenário possível. E, na minha opinião, nem nesta situação nós devemos lançar mão de qualquer retaliação. Eu explico por quê. Na microeconomia, ou seja, na vida de empresas grandes, empresas médias, e que tem uma cadeia produtiva muito grande por trás, são vários fornecedores, a questão é vida ou morte. Uma plataforma de exportação para os Estados Unidos, se ele não vender para os Estados Unidos, ele vai fechar. Então, a pior hipótese é nós perdermos as nossas exportações e temos um embargo do Brasil nos Estados Unidos. Então, mesmo chegando em 1º de agosto, eu acredito que o Brasil ainda deva continuar negociando sem lançar mão desse embargo, porque uma hora eu tenho completa convicção disso, nós vamos encontrar a solução. Embora, eu estou colocando isso como hipótese, o que eu mais acredito é que, com o esforço de lobby lá nos Estados Unidos das empresas interessadas e o esforço da diplomacia brasileira e o interesse dos Estados Unidos de manter comércio com um país que ele é superavitário e não entregar esse país, por exemplo, para uma China, nós temos vários motivos para acreditar que a gente vai chegar ao final desse episódio ainda com a oportunidade de fazer até um acordo comercial onde a gente pode ver com os Estados Unidos o que eles querem vender aqui no Brasil, o que o Brasil quer aumentar exportação para os Estados Unidos e aumentar essa relação. Ou seja, muitas vezes na crise que sai um futuro melhor do que antes da crise. Nós conversamos com José Veloso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ, numa agenda cheia em Brasília, mas gentilmente nos atendeu, podendo nos prestar esses esclarecimentos, trazendo informação e avaliação de alta qualidade. Veloso, muito obrigado, um bom trabalho, sei que a agenda segue por aí em Brasília. Agradeço também a Daniel Richtner, que fez a ponte para a gente viabilizar essa entrevista. Eu que agradeço. Obrigado.